Salve, salve a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Salvando logo vocês aí nos 3 turnos, porque quando você grava uma aula você não tem um horário para vocês estarem assistindo, vendo esta aula. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Nós vamos trabalhar nesta aula, dando sequência à outra que nós já passamos. Está no vídeo, está no meu canal, está com o link lá na plataforma de estudo. Nós estamos trabalhando nesse primeiro bimestre os sociólogos e também a sociologia no Brasil, de acordo com a realidade brasileira. Como nós vimos na aula passada, o Brasil se destaca como as questões da desigualdade, pobreza, enfim. Apesar de ser um país muito rico, mas nós temos aí uns fatores que marcam muito negativamente a nação, né, a nossa sociedade de modo geral. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os influenciadores da sociologia no Brasil, certo? Uma aula rápida também, onde nós vamos estar apresentando para vocês quem são os personagens da sociologia no Brasil e de quem eles receberam a influência para estar, portanto, formulando, né, criando as teorias sociológicas aqui na nossa sociedade. Então vamos aí para o nosso primeiro slide, que vai mostrar as influências de estudiosos na sociologia brasileira. Primeiro, como vocês viram lá no primeiro ano, nós temos aí o Augusto Conte. Augusto Conte foi um dos principais influenciadores da sociologia aqui no Brasil. Característica positiva, né? Ele vem da corrente filosófica positivista, em que coloca a ciência como sendo a base da estruturação da verdade, e isso também vai servir para as ciências sociais e de modo aí especial para a sociologia. Então Augusto Conte foi um grande influenciador da sociologia no Brasil. E depois nós temos aí o Silvio Romero, certo? Que também foi um dos responsáveis diretamente aí na estruturação do pensamento sociológico aqui no Brasil, certo? Então aí nós temos as fortes influências de estudiosos na sociologia brasileira. Em 1865, a sociologia iniciou-se no Brasil. Ela teve início aí, portanto, em 1865. Entre 1930 e 1940 ela consolidou-se, ou seja, já no século XX, quase na metade aí do século XX, de 1930 a 1940, ela teve uma consolidação aqui no nosso Brasil, na nossa sociedade. E aí houve criações de escolas e universidades, e nelas a disciplina de sociologia passou a ter um lugar e foi assegurada, né, a formação de sociólogos. Ou seja, de 1930 a 1940 foi quando se criou-se o curso, né, não o curso, mas o ensino superior de sociologia, que tinha o objetivo de formar sociólogos, certo? Então veja que a sociologia no Brasil ela é muito recente, ela é do século passado, mais especificamente quase aí na metade do século passado, ok? Então a sua presença no Brasil podemos dizer que ela é muito recente. Ela é muito recente. Portanto, quando se trata de sociologia no Brasil, ela é muito nova, né? Ela tem uma presença não muito antiga, como, por exemplo, no seu berço, que é a Europa, especialmente a França e outros países da Europa, onde ela se consolidou, que vem desde o século XVIII. Então, os primeiros sociólogos brasileiros que tiveram participação na vida política de sua época, nós temos aí como, por exemplo, o Gilberto de Melo Freire, foi um grande pensador aí, né? Um grande antropólogo, também sociólogo, podemos dizer de forma geral, um grande pensador da área social. Depois nós tivemos Oliveira Viana, Fernando Azevedo, Sérgio Buarque de Holanda, que é aí também da
metade do século, antes da metade do século XX, do século passado, Caio Prado Júnior, Egon Sader e Rui Coelho. Esses foram os sociólogos que tiveram uma participação efetiva na vida política, na vida política brasileira, ou seja, para além de sociólogo, para além de estudar a realidade social brasileira, eles também se envolveram diretamente aí nas questões políticas, na formação política brasileira. Okay? Um grande nome também aí desse período foi o Floresta Fernandes, entre as décadas de 1950 e 1960. Floresta Fernandes influenciou bastante a sociologia brasileira. Algumas de suas obras está aí a Revolução Burguesa no Brasil, a integração do negro na sociedade de classes. Então, são as suas principais obras. Floresta Fernandes é um dos pensadores aí importantíssimo, para a consolidação da sociologia no Brasil, sobretudo aí na década de 50 a 60. E mais para frente nós temos aqui, por exemplo, outro que tem uma grande influência também, é sociólogo, foi presidente do Brasil. Ele atuou de 1960 a 1970. São décadas que surgiu novos estudiosos em diferentes áreas que desenvolveram pesquisas e atuaram no ensino, ou seja, além de serem sociólogos, pesquisadores, eles também estiveram presentes em sala de aulas nas universidades brasileiras. Nós temos aí Otávio Iane, Leôncio Martins Rodrigues, José de Souza Martins, Juarez Brandão Lopes, Francisco de Oliveira, e aí o último, que tem a foto, como vocês estão vendo, o Fernando Henrique Cardoso. Foram esses, portanto, que atuaram nas academias brasileiras, além de serem pesquisadores da área social aqui no Brasil. Então, esta aula ela consiste justamente não a gente se aprofundar mais diretamente em cada um desses autores, desses sociólogos, desses pensadores sociais, mas é só para mostrar para vocês que o Brasil ele tem muitos influenciadores, muitos personagens, pesquisadores da área das ciências sociais que tiveram e tem, claro, até hoje, uns já não estão atuando mais, mas têm as suas obras escritas, estão aí nas bibliotecas e também estão presentes em livros didáticos, que na verdade nos ajuda a pensar e conhecer um pouco sobre a nossa realidade social brasileira. Aliás, é muito importante que nós devemos conhecer a realidade brasileira, saber o chão que vivemos, a sociedade que pertencemos e, claro, não conhecer de uma forma meramente por conhecer, mas é um conhecimento baseado em fatos científicos, que é isso, portanto, a característica principal que a sociologia ela recebeu desde lá do século XIX, do século XVIII, lá no seu surgimento. E claro, no Brasil não é diferente, ela vai ter também essa característica científica, porque o seu principal influenciador, aquele que deu margem para se estruturar um pensamento sociológico brasileiro, é aí, portanto, Augusto Comte, o pai do positivismo e também considerado por muito como sendo o pai da sociologia lá no seu início, dando, portanto, uma característica científica para o estudo das relações sociais. Então, no Brasil não é diferente. Mas qual é o objetivo dessa aula? Mostrar para vocês os principais protagonistas da sociologia no Brasil, como já mencionei os nomes aí, certo? Então, é isso que a gente tenta mostrar para vocês sobre os precursores da sociologia no Brasil. Nós temos aí os principais expoentes e dizer que ela é presente no Brasil, ela está muito presente no Brasil, hoje, sobretudo a partir de novos expoentes que pensam a sociedade brasileira, uma vez que as nossas universidades, todas elas têm cadeiras, elas têm cursos superiores, tanto para graduação como para especialização na área das ciências sociais. Então, nós temos muitos pensadores sociais no Brasil, e que isso nos faz entender que as relações sociais brasileiras elas também são
são fenômenos, são realidade de pesquisas, né, de estudos científicos, não é? Porque aí dá uma condição melhor para nós entendermos, procurarmos conhecermos um pouco mais a nossa realidade social. Aliás, é uma área muito complexa, não é? Tem muitos estudos, tem muitas vertentes de estudo quando se trata aí, portanto, da nossa realidade social brasileira. Hoje mais do que nunca, né? Então é isso. É só para vocês conhecerem quem são os principais e numa outra aula a gente vai se aprofundando um pouco mais nas teorias sociológicas aqui do Brasil. Grande abraço e não esqueça de assistir essa aula, né, que ela vai estar presente lá, lá em na plataforma, né, de aula de vocês, no Classroom. Ela vai estar presente também no meu canal, certo? Vocês vão acessar a aula no meu canal. Aliás, o link do meu canal vai estar presente aí na sala de aula, né, no Google Classroom, onde vocês têm a plataforma de conteúdos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar comigo, é só vocês me chamarem aí, portanto, no WhatsApp, que vocês me encontrarão para qualquer dúvida, qualquer comentário acerca, certo? Grande abraço e até a próxima aula.